Olá, tudo bem? Vamos começar então essa aula já preparando o arquivo para a construção dos planos de corte, onde vamos utilizar então ele como uma base de apoio para a confecção da nossa maquete. Primeiramente, eu vou salvar esse arquivo aqui para que eu tenha uma cópia de segurança. Salvo o arquivo, agora eu tenho dois arquivos, nesse daqui eu posso fazer a limpeza necessária. Podemos vir aqui e excluir essa tabela. E agora no nosso projeto em si, o que eu vou fazer? Eu vou excluir as representações gráficas que eu não vou necessitar e também farei a exclusão de todas as cotas, informações, simbologia, achura, tudo que não for necessário. Vou manter apenas as linhas das paredes, muro, digamos assim, piso, que mais? Cobertura, mureta, o que eu ver que vai ser útil para a elaboração dos planos de corte, eu vou manter. O que não for útil, eu vou excluir. Então me siga aí. Legal, já excluí tudo que eu não preciso mais aqui no projeto. E agora, na sequência, vamos começar então a pensar e desenvolver o plano de corte para a execução de uma maquete física. A coisa mais importante que vocês precisam saber é o seguinte: vocês precisam ter as dimensões necessárias para a construção do plano de corte e principalmente entender e visualizar a sua edificação tridimensionalmente. Vamos começar desenvolvendo o plano de corte da nossa base, do nosso piso. Primeiro, eu tenho aqui então as dimensões externas da nossa edificação. Vamos analisar, Daqui até aqui eu tenho então 13 metros, no caso de vocês é 14 metros por 25. Então eu vou criar agora um plano, um retângulo com essas dimensões. Legal, já temos aqui então a base da nossa maquete. Só que essa base ela está ajustada ao tamanho do terreno. Vou precisar deixar ela um pouquinho maior para os lados para que eu tenha aí uma folga na hora de encaixar a minha maquete. Então eu vou fazer um offset, só que esse offset aqui ele vai ter 5 centímetros na minha escala real, certo? Então a próxima etapa é você começar a entender a escala da sua maquete. Você vai trabalhar na escala 1:50, quanto em centímetro ela representa. Para isso você pode utilizar o teu escalímetro com o auxílio de uma régua. Vamos analisar o seguinte, se eu tenho lá 25 metros de terreno, ok? Então, ele equivale, na minha escala 1:50, 25 metros. Só que se eu converter ela diretamente para a escala, ou melhor ainda, para uma régua de 100 centímetros, eu terei, então, 50 centímetros reais, tá? Não é na escala, são 50 centímetros reais. É isso que você precisa ficar atento nesse momento. Se você tem um terreno de 25 metros, na sua régua convencional, ele vai ter então 50 centímetros. Legal? Então ele sempre vai ser o dobro do tamanho da sua escala 1:50. Então vamos pensar o seguinte, se 1:50 aqui, eu tenho 50 centímetros só do terreno, então eu preciso aumentar ele 5 centímetros para cada lado. Quanto que vai ser na minha escala 1:50? Na escala 1:50, 5 centímetros reais equivale então a 2,5 metros. Então eu vou fazer aqui um offset de 250 para o lado externo. Então note o seguinte, eu tenho uma base que vai sustentar minha maquete e essa parte interna é exatamente a minha maquete. Legal? Não se assuste agora, porque depois nós vamos escalar esse plano de corte para deixar ele já no tamanho do corte. Legal? Então vamos lá. Vamos seguir aqui com o nosso plano da base. Temos lá o nosso terreno dentro de uma tábua de base. Agora eu preciso pensar o seguinte, eu tenho uma calçada aqui que ela tem uma altura. Quanto que é a altura? Eu vou vir aqui no meu corte, posso vir aqui na frente. E a minha calçada é exatamente essa daqui. Aqui é o meu deck e aqui é a calçada. Então eu posso medir. DI Enter, faço a medição aqui, 10 centímetros. Então vamos pensar agora em desenhar todo esse contorno do que será a nossa calçada.
No caso aqui da minha edificação, eu tenho um rasgo na calçada que é da piscina, né? Então eu vou fazer aqui, ó, um retângulo para representar então esse rasgo da calçada. Vou selecionar todo ele e já vou movimentar ele aqui para cima, ó. Então vamos lá, vamos movê-lo daqui para cá. Vou colocar uma distância que eu conheço, ó. Então 3.000 unidades. Legal. Tenho então isso daqui definido como o plano de corte da minha calçada, tá bem? Eu posso mandar cortar uma peça única, o que vai ser muito complexo por causa da, digamos assim, do comprimento dela toda, ó. Ela tem aqui, ó, DI Enter. Daqui até a sua extremidade maior aqui, ela tem 24,80 metros. Isso é quase 50 centímetros na escala real, então eu precisaria ali de uma calçada, de um plano de quase 50 centímetros, tá? Então aqui vai começar a jogadinha para você entender como que você vai construir o seu plano de corte. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou falar que eu tenho algumas ranhuras aqui, então eu posso seccionar essa parte aqui e aqui também, de repente aqui, ó, faço duas secções aqui, uma aqui e uma aqui, para separar então em 3 partes, o que vai ajudar e facilitar muito na hora de eu construir as minhas peças. Para isso eu vou fazer assim então, ó, vou pegar aqui, ó, um L Enter, vou clicar aqui e vou separar essa peça aqui também, ó, daqui até aqui, ó. Legal. Mas se eu apenas separar essa peça, ela vai ficar estranha, não vai? Porque de repente vai aparecer aquela marca da cola, alguma coisa assim. Então você pode estar utilizando uma artimanha ali que de deixar, por exemplo, uma dilatação na calçada, né? Como funciona na vida real. E essa dilatação, para ela ser visível na escala 1:50, por exemplo, então para ela ficar visível, você vai pensar o seguinte, ó, eu consigo fazer uma dilatação de 10 centímetros na escala 1:50. Legal. Na hora que você for construir sua maquete, 10 centímetros vai ser equivalente a 2 milímetros. Então você vai fazer 2 ranhuras ali com estilete mesmo, um papel por baixo para fechar e vai ficar muito legal. Vamos fazer assim então, ó, vou afastar aqui desse ponto agora, ó, vou fazer uma cópia para cima com 10 centímetros e aqui também. E aí, esse daqui vai ser uma peça, essa vai ser outra peça, outra e outra, legal? Aí no final eu venho aqui com uma peça menorzinha e colo aqui, como se fosse um filetinho mesmo, tá? Então temos aqui já a nossa calçada definida. Vamos seguir então com a construção da nossa base. Agora já definimos a nossa calçada, depois ainda vamos trabalhar mais um pouco nela. Vamos definir então agora o nosso deck. O deck vai ser assim, ó, eu tenho uma mureta do deck, então eu vou utilizar as dimensões na parte interna e deixar essa parte externa aqui para a criação então dessa mureta propriamente dita. Vamos fazer o contorno então do deck. Legal, agora já temos também o nosso deck construído aqui. Da mesma maneira, vamos medir aqui, ó, DI Enter, pegar dessa dimensão até aqui. Nós temos lá 14 centímetros, 14 metros e 80. E 14 metros e 80 ainda assim é uma dimensão considerável. Consegue cortar? Consegue, porque 14 metros e 80 na escala 1:50, se você converter numa escala real de corte, vai ser mais ou menos 30 centímetros. Então você consegue trabalhar tranquilamente. Eu particularmente não gosto muito porque eu prefiro trabalhar ali com peças um pouco menor. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou criar aqui, ó, uma linha de corte daqui até aqui. Então assim, ó, eu vou ter uma peça aqui e uma outra peça aqui, tá bem? Então isso aqui vai facilitar. Ah, mas aí você não vai fazer dilatação? Eu não preciso, porque aqui eu posso revestir, por exemplo, com um papel depois representando um deck, ou colar um monte de palito de picolé que vai representar a madeira também. Eu só preciso cuidar aí um pouco com a altura, mas está tranquilo. Então isso aqui é mais para eu ter uma organização na hora de eu cortar, por exemplo, um papel Paraná, que vai me servir de base, né? Então vai facilitar ali essa construção, porque eu consigo passar o estilete reto aqui, passo o estilete aqui, aqui e aqui, em vez de ficar fazendo um L, tá? Aí eu só venho e colo ele de novo essas partes, porque eu venho revestindo com uma madeira ou com outro material e vai unir as partes e não vai aparecer essa emenda. Legal, construímos então agora o plano de corte do deck.
Vamos voltar aqui para o nosso projeto, na planta baixa, e vamos construir agora a base da nossa edificação, da casa, a parte interna mesmo, tá? Então vamos fazer aqui o contorno que vai representar isso. Porém, o que você precisa ficar atento? Digamos assim, neste meu projeto, eu vou querer que essas paredes externas aqui, ó, do fundo, elas sejam coladas na minha base e não fiquem sobre ela, tá bem? Então eu vou fazer o contorno na parte interna. Vou ignorar essa parte aqui, porque aqui vai ter esquadrinha, então ela vai ter um degrau mesmo. Mas essas paredes maiores aqui, eu vou querer que ela venha e cole na minha parte externa ali do piso, tá bem? Então eu vou fazer esse retângulo agora. Pronto, ó. Então eu fiz o retângulo ignorando a parte externa aqui, mas respeitando aqui porque vai ser um degrau. Vou movê-lo também. E aqui está, notem que ele já está colado aqui, né? Vamos ver a distância que ele tem. Tem 10 metros com 90, que vale ali a mais ou menos 22 centímetros e meio. Então vou manter essa peça como uma peça única, até porque eu consigo de repente trabalhar com isopor ou com duas, três camadas ali de papel Paraná, para dar uma espessura dependendo da altura que tem esse meu degrau. Então agora já construímos, olha só, construímos inicialmente as nossas peças da base, que vão respeitar o nosso piso, calçada, deck e piso interno. Agora eu vou separar elas para poder montar na prancha os planos que eu vou mandar imprimir e cortar. Ou para facilitar vocês também na hora de construir desenhando mesmo, tá bem? Então vamos fazer assim, ó. Primeiro eu vou construir aqui, ó, um retângulo nessas partes aqui que vão ser de emenda. Só para que eu lembre então que ali vai existir uma pecinha, tá bom? Você também pode ignorar essa dilatação e fazer peça ali colando e depois colocar um revestimento em cima. Não tem problema nenhum, tá? Eu vou fazer dessa maneira porque vai agilizar um pouco o meu lado aqui. Isso daqui é a nossa primeira parte do nosso plano de corte, tá? Então você vai notar que você vai imprimir de repente essas partes aqui, vai colar num papel, vai recortar todas elas e depois vai fazer a colagem respeitando o seu projeto. Vamos já separar essa parte de cá, ó. Agora eu tenho então, ó, piso da casa, piso do deck, deck também, rasgo da piscina, calçada, união das piscinas, das calçadas, desculpa, e aqui também calçada, tá? Para fechar essa parte, vamos nomear as partes para agilizar aqui e nós não ficarmos perdidos na hora de montar as partes. Muito bem, nomeamos então todas as partes que nós acabamos de construir. Você não precisa imprimir ou escrever esses nomes lá no seu plano quando você já estiver cortando o material quase final, tá? Você pode, por exemplo, selecionar todas as escritas e colocar elas em uma layer que ela não seja impressa, também. Por exemplo, assim, ó, vou vir aqui e eu posso escolher uma layer aqui que eu não vou imprimir, tipo informações, ó, posso colocar aqui, ó, informações. Aí eu já venho aqui, ó, propriedades da layer, informações, venho aqui, ó, na impressorinha e desligo ela. Ela vai sempre estar ativa aqui para mim e na hora que eu mandar girar a impressão desse material aqui, o nome não vai sair. Quando eu tiver o material propriamente dito, eu posso consultar pelo celular, tablet, computador, o plano de corte para saber qual peça se refere cada peça impressa, tá bem? Então vamos lá. Vamos seguir aqui com a definição final de todas as partes do piso e da parte de muro e mureta também. Depois vamos avançar então para a parte da edificação. Vamos analisar o seguinte, ó, nós contornamos calçada, deck e piso interno. Agora vamos construir então a nossa mureta, que aqui está. Primeiro eu vou fazer um contorno rápido dela toda. Agora sim, quando se trata de parede, muro, mureta
e outros, você não está vendo o plano dele, você está vendo apenas as linhas que representam uma espessura do plano. Diferente do piso, que você vai estar vendo ele chapado, né? E você não tem ainda a altura dele e nem do piso interno, da calçada, enfim, tá bem? Então vamos construir agora as partes dessa mureta, mas eu preciso saber qual que é a dimensão desse plano. E eu localizo isso aqui, ó, tá? A nossa mureta está aqui, eu vou ignorar essa, digamos assim, essa baldrame que está enterrada na terra, porque aqui eu tenho a calçada e ela sai um pouquinho para cima, ó. Então vamos ver aqui, ó. Dei Enter daqui até aqui. Ela tem 15 centímetros, tá? 15 centímetros na escala 1:50, ela equivale a 3 milímetros, tá? Então o nosso plano vai ter 3 milímetros de altura. Se você tiver dificuldade em trabalhar com 3 milímetros ali num corte mais preciso e tudo mais, você pode fazer alguns ajustes e melhorar ali, por exemplo, deixando com meio centímetro, que equivaleria ali mais ou menos uns 25 centímetros na escala 1:50, tá bom? Eu vou manter esse daqui porque é só para modo de educacional mesmo. Então vamos voltar aqui para a nossa mureta e vamos desenhar o nosso primeiro plano aqui, ó. Nós construímos esse plano aqui, que é a lateral da nossa mureta, vindo até esse ponto final, tá bem? Então essa outra parte do plano ele vai encaixar aqui, ok? Perfeito. E aí você tem que levar muito em consideração o seguinte, ó, essa espessura da mureta que representa e vai ser representada pela espessura do material que você está trabalhando. Vamos medir, ó. Essa nossa mureta, ela tem 10 centímetros na escala 1:50, equivalente a 2 milímetros na escala real. Tá? O nosso papel Paraná, geralmente ele tem ali bem próximo de 2 milímetros. Tá? Então você trabalharia com uma espessura única do papel Paraná. Legal? Então você consegue trabalhar assim, cortando os filetes aqui em papel Paraná. Você só precisa vir aqui, ó, e fazer o próximo plano a partir daqui. Sempre pensando no material que você vai utilizar para a construção da sua maquete. Então o nosso próximo plano, ele vai começar daqui, ó. Vou vir até assim, ó, daqui para cá, ó. Vamos fazer a mesma situação agora com os planos do muro, mas antes precisamos ir lá no nosso plano do terreno e pensar como que vai funcionar a colocação do muro. Então vamos ver aqui, ó. Por exemplo, nós pegamos aqui, dei Enter. Dessa extremidade até aqui eu tenho 13 centímetros. É a mesma que eu fiz aqui. Legal. Então, nesse caso, meu muro seria colado em cima do meu terreno. Eu não quero, eu prefiro ter o meu muro com o apoio vindo colado aqui na lateral do meu terreno, onde ele vai ter uma espessura. Então vamos pensar o seguinte, ó, o meu muro ele tem quanto de espessura? Dei Enter. Aqui, 20 centímetros. Então vai ser 4 milímetros na escala real. Eu consigo trabalhar ali de repente com 3 partes ou 3 espessuras do papel Paraná tranquilamente, tá? Sem problema nenhum. Então eu vou trabalhar aqui o seguinte, ó. Vamos reduzir essa dimensão, tá? Então eu vou reduzir aqui, ó, 20 centímetros para dentro. Fazer um offset daqui de 20, daqui para dentro. E essa parte externa eu deleto. Então eu teria um contorno terreno com 12,60 metros por 24,60. A hora que eu chegar com o meu muro aqui, ele vai colar aqui bem certinho. Vamos já desenhar a partir daqui. Qual a altura do meu muro? Não sei, mas o meu corte tem. Tá aqui, ó. Posso pegar daqui, ó. Dei Enter, desse ponto a esse ponto aqui. 2 metros. Legal, ó. Bem da terra. Tá vendo? Então vamos considerar que da terra ele vai ter 2 metros. Voltamos para cá. E vamos desenhar, ó, PL Enter. Você pode utilizar de novo, ó, o offset para cá, certo? Então você fez o seguinte, ó, a partir do momento que você colocou esse muro nessa dimensão, você vai começar outra dimensão na parte externa, legal? Então vamos lá, ó. Pronto, agora essa parte aqui eu posso deletar. Mas eu não vou deixar esses planos aqui dentro, tá? Porque isso daqui é uma base de corte, aqui vai ser outra base. Eu já tenho que tirá-los daqui de cima
do meu MDF. Pronto, ó, então tem aqui todas as partes do muro, já posso até nomear. Legal, já vou tirar essa parte aqui de dentro também. Vou fazer uma cópia apenas aqui, ó, tá? Porque aqui vai ser só uma referência para colagem mesmo. E já vou colocar o nome ali também. Esse terreno também vai ficar muito grande para trabalhar, né? Então ele vai ter aqui, ó, seus quase 50 centímetros por quase 30 centímetros. Nessa dimensão de 24 aqui, ok, mas aqui não, né? Então eu vou separar aqui também, ó. Vou criar aqui uma seção e vou dividir ele em duas partes. Depois que eu imprimir e cortar no material que eu preciso para a espessura, eu só colo essas partes aqui e encaixo ela aqui em cima da minha base. Seguindo então com a construção dos nossos planos de corte, agora vamos fazer o seguinte, vamos entender as alturas que nós precisamos para o nosso piso, até porque eu preciso fazer um ajuste nos planos do muro, tá bem? Então assim, ó, vamos começar aqui pelo muro mesmo. Eu fiz aqui o contorno do muro, ok? Lá no nosso corte eu tenho ele como 2 metros de altura vindo daqui, mas aqui, ó, essa linha representa a altura final do meu terreno, e eu vou ter então uma espessura para esse terreno, que eu devo considerar em mais ou menos 25 centímetros na escala 1:50, o que equivale então a meio centímetro na escala real. Então eu preciso colocar mais meio centímetro aqui no meu muro. Para isso eu vou vir aqui então, vou selecionar ele, puxar aqui, ó, 25, Enter. Fechou então. Agora sim, eu tenho então essa espessura aqui desse terreno de 25 centímetros. Até vou anotar aqui, ó, terreno. Tá ali então, ó, terreno, escala 1:50, altura 25 centímetros, real meio centímetro. Agora já tenho então essa informação da espessura do meu terreno. Vou duplicar para cá. Agora vamos continuar analisando as outras alturas. Aqui no nosso corte, temos aqui da nossa calçada, né? 10 centímetros, então ele vai equivaler aí a 2 milímetros mais ou menos. Então vamos anotar essa informação também aqui na nossa calçada. Aqui eu posso deixar só uma anotação. Então tá aqui, ó. Pronto, já temos a informação então da calçada. Vamos ver quanto que ficaria o nosso deck. O nosso deck está quase alinhado aqui com a calçada, ó, tá vendo? Então eu posso manter 2 milímetros e depois vir com outro revestimento aqui. De repente eu preciso aumentar um pouco mais essa mureta e eu vou fazer isso agora. Então vamos lá, ó, 10 centímetros também para a base do deck e depois mais uns 5 centímetros aqui, que vai ser uma espessura menorzinha para a lâmina aqui de cobertura do deck. Pronto, vamos já aumentar então essa dimensão aqui mais 5 centímetros. Então 5 para cá. No final ele vai ter então essa mureta, uma altura de 20 centímetros. Vamos organizar então essas peças próximas do muro. Legal, já defini então a espessura aqui também da nossa mureta e também do muro. Então as informações já estão aqui, eu vou precisar do material que atinge então 4 milímetros para a confecção do muro e 2 milímetros para a confecção da minha mureta. Muito bem, agora vamos partir então para o nosso piso interno. Aqui no nosso corte, nós temos ele um pouco elevado assim, acima do deck, então vamos ver quanto que está aqui, ó, daqui até aqui, 17 centímetros. Então podemos ajustar aí para 20 centímetros. 20 centímetros está tranquilo, nós vamos trabalhar ali com 4 milímetros então de espessura para esse piso, o que vai auxiliar então na colagem dessa parede lateral, da parede dos fundos aqui. Então vamos vir aqui, ó, no nosso piso aqui e vamos colocar a informação. Mas pensando aqui agora, olha só que interessante, eu vou vir aqui de novo, eu estou pegando, ó, 20 centímetros, né?
aqui do deck, ok? Mas eu não vou colar o meu piso exatamente nesse cantinho aqui, ó, né? Esse piso vai ter uma espessura aqui que vai acompanhar essa nossa linha de terra, ok? Essa linha de terra, ela acompanha exatamente aqui, ó, nossa calçada, tudo isso daqui, ó, certo? Então, a partir dessa linha nós construímos. Então, a altura que eu tenho é essa de cá, ó. Vamos ver quanto que tem, daqui até aqui, tem 30. Então, não preciso colocar 20, posso considerar os 30. Aí aqui 10 e 10 que ele vai ficar colado e aqui os 20. Perfeito. Então são 30 centímetros de piso que nós temos. Perfeito. Então eu tenho uma altura de 30 centímetros para o piso interno. O material eu vou utilizar então 6 milímetros, né, para fazer a colagem lá. E vai ficar tudo certinho. Aqui no nosso deck nós já temos informação aqui, da calçada já tem aqui, tá tudo certo. Do muro, da nossa base do terreno.